Beleza? Certinho? Ô Nilda, pegar o meu celular, acho que o meu deve estar no carro, para ir mexendo com os irmãos aí, para eles estarem ligados também com a gente, né? Quem sabe pode bombar na internet. Acho que sim. Se não tiver, a chave está aqui, ó. Bem, gente, então vamos lá. Escatologia. Na verdade, a maioria dos crentes não gosta de ler a Bíblia. Esse é o grande problema. A prova que nós estamos nos finais dos tempos é que o povo não gosta de ler a Bíblia. Lê tudo menos a Bíblia. E a Bíblia, irmão, é a fonte inerrante, a fonte inevitável. Nós precisamos ler a Bíblia. E quando nós falamos sobre escatologia, ela começa, é um estudo do futuro. Lá no Éden, no jardim do Éden, quando a mulher pecou e o homem pecou, a raça humana pecou através de Adão, porque para quem não sabe, como Adão foi o primeiro homem, em Adão estava Eva, e Eva foi mãe de todos. Então, em Adão estava Eva, e na Eva estava nós. Incrível isso, né? Porque foi nascendo um filho da Eva, mais um da Eva, mais outro da Eva, foi nascendo, e até nós hoje. Então nós vamos ver mais um pedacinho aqui sobre o assunto de escatologia. Depois nós já vamos ler o livro do Apocalipse, que nós vamos estudar um pouquinho sobre a atualidade, o que está acontecendo no mundo hoje, se tem base bíblica e o que... A chave está aqui, querida. Então não trouxe. Acho que passou. Então vamos lá. Nós paramos aqui no desenvolvimento da tecnologia, né? E em consequentes mudança em nossa cultura como um todo. Para fugir da desobediência, da relevância, é necessário que as empresas e as instituições públicas prevejam o futuro. Tipo uma empresa, ela começou aí o cartão de aproximação. Automaticamente as outras empresas já começam a desenvolver um software, começam a desenvolver esse sistema para poder funcionar aquilo. E outra, para chegar no mercado mais rápido, né? Hoje mesmo, se vocês forem perceber, tem mais banco virtual do que banco real, né? Tem um monte de banco aí virtual, tem moeda virtual, e tudo está indo para o virtual. Para quem não sabe, o virtual e o espiritual, ele tem uma certa semelhança. Não é espiritual o virtual. Virtual é virtual, espiritual é espiritual. Mas ele tem uma certa semelhança porque o espiritual vem do espírito, ele é invisível. Quem me entende, diga amém. Amém. O virtual também é invisível, que traz para o mundo real. É algo que praticamente é invisível. A realidade virtual mesmo, a pessoa coloca aquele óculos, né? A pessoa está vendo ali, parece que está vivendo aquilo e começa a andar assim. Tem uns que está até naqueles joguinhos naquele óculos de luta. Parece que a pessoa está lutando mesmo. E outro, quando é naquelas, andando num avião, e seja lá no que for, parece que é tão real que a pessoa começa a mexer. O mundo espiritual também é real. Só que nós, irmãos, só vamos conseguir prescrutar ou vivenciar como mundo virtual se nós mergulharmos, se nós colocarmos o binóculo ou o óculos da fé e começarmos a olhar para o futuro através da Bíblia. Então, é muito importante nós começarmos a aprender sobre escatologia. Escatologia, eu estava falando sobre Eva. Lá no passado, Deus já deu uma pauta escatológica quando ele disse assim: da semente da mulher nascerá um. Então o que Jesus disse lá no Éden? O que Deus disse? O que o Pai disse? Que viria um Redentor lá no futuro. E não sei se vocês já notaram na Bíblia que o diabo tentou matar um. Sempre quando nascia um varão, ele achava, é esse que vai pisar em mim.
Nasceu Moisés, é esse que vai pisar em mim. Nasceu Sansão, uma força sobrenatural, esse vai me esmagar. Tentou enganar, enganou Sansão para tirar a vida. E muitos outros. Tanto é que Moisés, o inimigo tentou tanto contra o corpo de Moisés, queria cirandar com o corpo de Moisés, não sabemos o que ele ia fazer. Esse cirandar é simbólico. Que Deus fez com que o corpo de Moisés sumisse, para o Satanás não ter domínio. Então nós vamos fazer uma série de estudo e nós vamos aprender muito sobre o Apocalipse. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 1. Hoje é só uma introdução. E nós percebemos que todos nós, automaticamente, nós estamos envolvidos com o Apocalipse. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós vamos aprender diversas coisas aqui que vocês vão ver que realmente nós estamos ligados no Apocalipse. Então vamos lá. Capítulo 1, todos acharam? Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Diz assim: Apocalipse do apóstolo segundo João. Título, assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo. Já começa falando, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Primeiro, olhe para cá. Deus quis marcar uma era a qual os discípulos dele todos haviam sido mortos e só restava João. E João, depois de ser flagelado, ser lançado no tacho de óleo fervendo, João ter passado por muitas e muitas turbulência, né? muitas e muitas tortura, ele foi levado a uma ilha isolada. Lá não podia entrar se não fosse de navio, e também não podia fugir. Além de ter os carrascos que estavam lá, eles forçavam os trabalhadores a quebrarem pedra. Eles tinham que extrair minério daquela ilha e voltava aquele minério através dos navios. Então era uma ilha chamada Patmos. E lá estava João, junto com os delinquentes, aquelas pessoas que cometiam torpeza, cometiam erro. Era uma penitenciária, era um lugar onde levavam os infratores, os males, os mal, as pessoas que cometiam mal. Então levavam para lá os bandidos, né? Levavam para essa ilha, e lá nessa ilha ficava isolado. Não conseguia, irmão, ver nada do mundo lá fora. E o que aconteceu com João? Deus quis revelar a ele, notificou a João. Notificação, irmão, é um negócio autêntico, né? Ele foi lá e falou assim: eu quero autenticar a vida desse homem, quero revelar a ele as coisas que em breve hão de acontecer. Esse em breve, se você for olhar, vai falar assim: nossa, pastor, mas já faz 2021 anos, né? Nós estamos em 2021, né? 21, é isso. 2021 anos já passou? Sim, mas para Deus, irmãos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Deus não tem diferença, não tem distância, né? Ok, o verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí começou:
Bem-aventurado aquele que lê. Irmão, você está sendo bem-aventurado agora, nesse exato momento, nesse talento. Bem-aventurado aquele que lê. A palavra bem-aventurado é feliz. Olha, irmão, feliz é aquele que lê. E que lê essa escritura, né? Feliz é aquele que lê. E os que ouvem a palavra desta profecia. Duas coisas. Pode ser que tenha alguém que não sabe escrever e não sabe ler, mas sabe ouvir. Então Deus complementa, faz um complemento aqui legal. Tipo, os que sabem ler e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A dedicação às 7 igrejas da Ásia. Agora começa a saudação, porque Deus fez uma carta para cada igreja da Ásia, e nós vamos aprender isso, cada igreja, o que significa, dentro do nosso cursinho escatológico. A dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, vírgula, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então vamos lá, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, e aquele que vai vir logo, aquele que vai voltar. Você pode dizer amém? Amém. E dos 7 espíritos, com letra maiúscula aqui, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus, irmão, ele é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Você pode dizer amém? Amém. E com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eu li aqui falando sobre Jesus e sobre o Pai. É importante nós deixar bem esmiuçado aqui, não perder nada dentro da leitura que estamos fazendo. Que a gente vê muita gente orando, e a Bíblia diz que muitos não recebem porque não sabem orar, né? Tem gente que começa a orar para um e falar com o outro. Claro que os três são um só: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quem é Deus? O Pai. Como nós chegamos ao Pai? Através de Jesus. E como nós chegamos a Jesus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a comungar com Jesus. E Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então, quando eu começo a orar, se eu estou falando com o Pai, eu tenho que sempre me apresentar que eu estou falando com o Pai em nome de Jesus. E também falando com o Pai através da unção do Espírito Santo que consegue o privilégio, através de Jesus, falar com o Pai. Não que eu esteja complicando a oração. Você pode orar, Jesus, pode orar direto para Jesus. Só que se você começar a orar direto com Jesus, fala com Jesus, porque você está falando com Ele e Ele vai falar com o Pai. Ele vai transmitir ao Pai. E o Pai e Ele é um só. Mas existe gente que fala assim: pelo poder do sangue, e está falando com Deus. Pelo poder do seu sangue, meu Deus. Mas não é o poder do sangue de Deus, é o poder do sangue de Jesus. Entendeu como é que a gente mistura as coisas? Né? Claro que Deus é um só, mas Deus estava no céu e Jesus estava na terra na hora da morte. Ele disse: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Meu Pai, por que me desamparaste? Ele estava falando com o Pai.
E depois que Jesus ressuscitou, ele apresentou para os seus discípulos e falou assim: eu vou ao Pai e vou enviar o Espírito Consolador, em João 14. Então ele enviou, e depois o Espírito Consolador veio. O Espírito Santo está aqui entre nós. É um fluir que está entre nós. Ele não tem uma forma de um corpo, um jeito, a forma que foi visto. Muitos pensam que é só o formato de uma pomba. Não, ele foi visualizado através do formato de uma pomba ali para Jesus. Depois ele foi visualizado em formato de fogo, formato de vento veemente, impetuoso, e enchia toda a casa e repartia línguas como língua de fogo. Então o Espírito Santo também ele é revelado como Consolador. E o Consolador vem para quando nós estamos tristes, chorando, precisando de um conforto, precisando de um amparo. Aí vem o Espírito Santo. Amém? Agora você pode dizer: pastor, por que está complicando mais? É tão fácil orar simples, que nós gostamos das coisas fáceis, né? Mas irmãos, eu sempre tenho que ter essa visão. Eu estou orando, ao mesmo tempo estou comunicando com os três, e os três estão comunicando comigo. Os três é um só. Quando nós olhamos para o sol é a luz. O sol é uma bola lá de fogo. Então é o fogo, é a luz e o calor. A bola de fogo, vamos fazer uma comparação só para você entender, é Deus. A luz é Jesus. E o calor, o Espírito Santo. É a Trindade revelada através de uma forma de entendermos através do sol. Ok? Então, quando eu for orar, eu preciso aprender. Eu começo a orar como? Primeiro, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Quem perdoa os meus pecados? É Jesus. Jesus que morreu por mim, foi Ele que levou os meus pecados. Então, primeiro passo da minha oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoe os meus pecados. Então, estou falando com Jesus. Aí automaticamente: ó Pai, no nome do teu filho, agora eu vou pedir. Pedir para quem? Para Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, me ajuda, me fortalece. Já não posso pedir mais perdão dos meus pecados. Claro que Deus pode me perdoar, mas quem me perdoa é Jesus. É Jesus que perdoa. Tanto é que existem vezes, quando a gente lê a Bíblia, existem vezes que Deus quer destruir tudo. Deus chega assim e fala: eu sou um fogo consumidor, eu vou acabar com tudo aí. Jesus: não, Pai, tem misericórdia desse povo, segura mais um pouquinho. O Espírito Consolador está lá, ele vai convencer, ele vai mudar. Por isso que a ira de Deus hoje não se acende como antes. Antigamente se acendia assim numa fúria. Se relasse na Arca da Aliança, Deus falou que era para relar, morria. Independente de quem fosse, morria. Hoje já tem a revelação da graça, que é Jesus. Amém? Vamos mais uma partezinha aqui. Acho que nós vamos conseguir pelo menos o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. O verso de número 7. Acharam aí? Aqui está falando do arrebatamento. Na verdade, aqui está falando da segunda fase do arrebatamento. A primeira fase do arrebatamento, olha, o arrebatamento vai ser dividido em duas fases, ok? A primeira vai ser em oculto de todos. Ninguém vai ver a não ser os arrebatados. Vai ser mistério, vai ficar parado no ar. Quem será? Para onde foi? Será que sumiu? Para onde estão? Como é que essas pessoas desapareceram daqui? A segunda vez já vai ser essa aqui, ó. O verso 7, Apocalipse 1, verso 7. Achou, Fernando? Último livro, tem. Último livro da Bíblia. Eu acho que o Alan estava vendo, né, Alan? Ah, não? Achou? Estava bem escondidinho? Ah, não achou.
verso 7. Vamos esperar todos os irmãos que vão assistir esse vídeo, que estão em casa, também podem conferir. Achou? Então vamos lá. O verso 7, olha o que fala. Por que eu disse que é a segunda fase do arrebatamento? Depois todos os olhos o verão. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram. Em outra versão, aí deve ser os que morreram, né? Tem alguma Bíblia que está assim? Até mesmo os que morreram? Lá é? Transpassaram também, ok. E toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Primeiro, por que toda a tribo se lamentarão? Porque os que não subiram no arrebatamento vão lamentar, vão chorar, vão lastimar, vão reclamar, vão murmurar, vão fazer de tudo. Uns vai dizer porque o Senhor nos deixou, porque não nos levou. Outros vão chorar porque, olha, eu poderia ter ido. Então veja bem, primeiro, eis que vem, no verso 7 ainda, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão. Amém. Aí agora é a revelação de Jesus aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Todos sabem o que é Alfa? O que é o Alfa? Alfa? Não, Alfa é o quê? Não, Alfa. Primeiro. Início, princípio, Gênesis, começo. Agora, e Ômega? Fim. Aí agora tem a tradução: o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. As características de Deus é: Ele era, Ele é, e Ele sempre há de ser. Deus não foi formado por mão humana, Deus não foi gerado no útero, Deus não foi criado pela evolução, Deus não foi criado por explosão. Deus é. Deus é. Deus sempre foi e sempre será. Ele auto se fez, auto se denominou, e altamente poderoso Ele é para se subsistir. Porque eu posso chegar aqui e falar para vocês assim: irmãos, eu sou bom, eu sou um super-herói, mas e para mim resistir isso? E para mim e para mim provar isso, né? Aí eu tenho que provar, falar e faço. Então Deus, Ele auto se revela e Ele auto se subsiste. Quando o salmista Davi fala: e tu, Senhor, subsiste, Ele sustenta o que Ele é. Ele consegue se limitar e consegue se alterar. Ele consegue ser o que Ele quer que Ele seja. Nós só podemos ser o que Deus quer que nós sejamos. Ele não. Ele auto se é, auto se faz e auto se denomina. Que coisa mais tremenda, irmão. Que Deus é esse que nós servimos? Por isso que Ele é considerado como o Todo-Poderoso. Aqui está até com letra maiúscula. Todo-Poderoso, né? Agora João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Eu, agora é a saudação do João, né? Eu, João, o que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição. O João já começou se humilhando, irmão. O João já começou assim de uma certa humildade, porque João não queria ser idolatrado por homens. O apóstolo João foi o discípulo mais novo de Jesus.
Dá então para entender que ele foi o último a morrer. Historiadores falam que 70 anos depois da morte de Jesus está aqui João recebendo essa revelação. Vamos supor que João tinha aí seus 20 anos quando era discípulo de Jesus, 17 a 20 anos, que é mais ou menos o que os peritos bíblicos falam de João. João era mais novo, né? Discípulo, mais novo apóstolo. Vamos supor que ele tivesse aí seus, vamos jogar 20 anos, né? 70 depois, então aqui ele tinha 80 anos. Isso. 70 com 20, né? 90 anos. Seus 90 anos. Já avançado de idade. Sofrido. Havia sofrido diversos tipos de tortura. E aqui estava João intacto, firme, trabalhando e ainda tendo revelação de Deus. Que coisa mais linda, né? Se formos olhar para a vida do nosso irmão João, aí o que ele fala aqui? João, também vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A nossa igreja, nós falamos muito aqui sobre as igrejas perseguidas. Nós mandamos a nossa oferta missionária para a igreja perseguida ao redor do mundo. E aqui, se formos olhar, o nosso irmão João estava sendo perseguido. Ele participava da igreja perseguida. Já naquele tempo ele já fazia parte da igreja perseguida. Já fazia parte do Portas Abertas, né, Mélia? Já fazia parte do Portas Abertas. E ele fala que por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, aí ele entra em eminência dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Lembra que a Bíblia, desde lá de Ezequiel fala, de Joel fala, o grande e terrível dia do Senhor, sempre apontando para o dia do Senhor, né? E aqui ele fala o dia do Senhor. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. A voz do Senhor, quando ele manifestava lá em Moisés, lá no deserto, eu creio que a maioria de vocês sabe disso, mas é bom reprisar. Nós estamos hoje na primeira aula. Ela era semelhante a um toque do chofar. Por isso que inventaram o chofar. O chofar é aquela, parecendo um berrante, né? É comprido, é do chifre do carneiro, do cordeiro, do carneiro. Ele é comprido e ele emite um timbre de som semelhante ao da voz de Deus quando se apresentava lá no Monte Sinai. Olha, irmão, para você entender por que é o chifre do carneiro, do cordeiro. E Jesus seria o cordeiro no futuro, né? Seria revelado. Então já dá para entender que Deus já estava dizendo assim que o cordeiro, através do cordeiro, falaria, ministraria. E aí quando ouvia aquele timbre com voz de trombeta, era Deus emitindo a sua fala, e automaticamente traduzia na visão de Moisés. E aqui João ouviu a voz como de trombeta, uma voz com um timbre altissonante, muito forte mesmo, que dizia: o que vês? Se for no dia de hoje, é como se fosse um microfone, né? Se fosse uma corneta de alta potência. O que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vamos lá, eu quero que vocês repitam comigo para vocês não se esquecerem.
As 7 igrejas da Ásia. Vamos lá, a primeira, Éfeso. A segunda, Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardes. Filadélfia. E Laodiceia. Qual dessas é que vocês familiarizaram mais? Filadélfia? É a mais falada? Sempre falou Filadélfia aí? É. E aí, Filadélfia também? Laodiceia. Laodiceia. Você deve conhecer alguém que chama Laodiceia. Alguém que chama Tiatira? Ou Tiatira? Esmirna. Conhece Esmirna? Mirna. A Mirna, sim, é na igreja. Irmã da Mirlena, né? Acho que ela deve estar, ela vai até assistir esse vídeo depois. Mirna. Esmirna, Então tá. Éfeso, acho que é bem conhecida, né? As igrejas da Ásia. Então nós ficamos aqui entre a Laodiceia, Filadélfia, Tiatira não conheço, Sardes também não. Ok. O verso 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me para ver, irmão, ele queria ver quem tinha aquela voz de trombeta que estava falando num som muito alto atrás dele. Quando ele virou para ver, o que ele viu? 7 castiçais de ouro. Primeiro pano de fundo, 7 castiçais de ouro. Para quem não sabe o que é os 7 castiçais, é tipo candelabro, né? O candelabro tem 7 pontas, é o mesmo que Deus falou para Moisés fazer lá na arca, né? Os 7 pontas, e ela ficava acesa. Depois Salomão também fez e permanecia aceso, não podia apagar. E ele virando, ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, mistério, coisa linda isso. Ele viu alguém que parecia, tinha uma semelhança, tinha um aspecto, um jeito do Filho do Homem. Ao Filho do Homem, né? Ele tinha um aspecto ao Filho do Homem, mas com letra maiúscula, dá para entender que era um aspecto celeste, ao Filho do Homem. Lá também está a letra maiúscula. Lá está tudo maiúsculo, né? Ok. E esse homem, esse aspecto, esse semelhante, vestido até os pés, vestes longas, irmão, do alto da cabeça até embaixo, até os pés, uma veste comprida, cingido no peito com um cinturão de ouro. Aqui a gente vê muitos vestidos com cinturão de couro. Lá é cinturão de ouro. Olha a diferença, irmão. Couro, lá é ouro. Que coisa, né? E a sua cabeça, e o seu cabelo era branco como a branca lã. Sabe o que representa a branca lã? O cabelo branquinho, é símbolo de eternidade. Nós, tem aqui os irmãos que são mais novos, tem o bebê, tem o Lucas, que é mais novo entre todos nós aqui, depois do neném. O último estágio de um ser humano é o cabelo branco. Dizem para isso, eu não sei, eu nunca vi. Dizem que uma pessoa até depois de morto continua o cabelo vai mudando a cor até ficar branquinho. Não sei se é verdade. Quando tem a idade, né? O cabelo continua envelhecendo. Não sei, nunca vi, não sei. Isso aí nós podemos até pesquisar, abrir uma enquete, se realmente o cabelo fica. Mas que o cabelo é o último estágio o cabelo branco. Não tem como você ficar de cabelo branco e depois voltar, né? Então, cabelo branco mesmo. Aqueles que viviam 900 anos,
Matusalém. O cabelo ficava branco e o resto da vida ficava branco, né? A barba fica branca e fica branco o resto da vida, não sei o que prende. Mas a natureza. Ou careca, né? O careca também é o último estágio, não tem como depois ficar cabeludo. Ok. Era um branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos. Aqui, irmão, está sendo revelado um personagem principal do livro do Apocalipse. Os seus olhos como chama de fogo. Irmão, sabe que tem gente que começa a ler, começa a ter medo, né? Nós não, porque nós achamos um ser glorioso aqui. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Como é reluzente, não é? Vermelho pegando, sabe, virou brasa, vermelho. Latão reluzente, acho que vocês já viram o latão de cobre, né? Ele fica vermelho. Aqui os pés era como um latão reluzente. Vocês sabem, irmão, que tem um significado muito lindo isso. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, que coisa mais linda é isso aqui, e a sua voz, a voz dele, lembra que tocou a trombeta? João virou, agora já revelou a voz. Antes era um timbre de trombeta, agora já surgiu a voz, e a sua voz era como o barulho de muitas águas. Alguém aqui, acho, não sei, alguém que já foi lá nas cataratas do Iguaçu? Já foi, né? Não, né? É a primeira viagem que eu vou fazer também. Vai fazer? Vai lá? Lá no Paraná, lá no nosso Paraná. Estou esperando o Lucas casar, para fazer isso. Porque depois que o Lucas casar fica mais barato pra você, né? Ou fica mais caro, vai levar a esposa, né? Ele não leva. É que ele vai bancar. Ele vai bancar. Falta ele fazer a lua de mel lá e já leva a família toda. Barulho de. Bom, a maioria de vocês já foram perto de uma cachoeira, quando cai aquelas águas. Algumas vezes eu trabalhei muitos anos com gravação, com áudio. A gente tem um som, um efeito de som, é um flange. Você coloca na voz, ele fica muitas águas, sabe? Parece que ela fica assim, parece que dá uma água envolvendo uma voz, né? Aqui João estava revelando um barulho de muitas águas. O que acontece, irmão, quando muitas águas se reúnem? Irmão, quando você vê uma cachoeira caindo, ela gera energia. A força daquela água, ela bate uma na outra, irmão, sai raios e trovões. Hoje mesmo lá no trabalho, nós estávamos ouvindo assim, batia a força de uma nuvem que batia na outra, saía raios e trovões. Mais para frente nós vamos ver isso aí aqui no livro do Apocalipse. Agora a voz de Deus é o barulho de. Aqui João estava ouvindo o barulho de muitas águas. Irmão, veja só o que está acontecendo aqui, o que nós estamos lendo e vendo. Se a gente desaperceber, nós vamos passar assim, barulho de muitas águas. Mas se a gente for mergulhar mais fundo aqui, barulho de muitas águas, irmão, é um barulho de uma multidão. Irmão, é um barulho ensurdecedor. Você quer ver o que aconteceu com João? Só de ouvir esse barulho, só de ouvir a voz, só de olhar e contemplar a formosura dos seus olhos, a formosura do seu cabelo, a formosura das suas vestes, a formosura dos seus pés, a força da sua voz. E ainda mais, vamos ler o que mais? O 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda, era um fio, como se fosse um laser, que saía da boca dele, e o seu rosto
era quase impossível ver, porque era como o sol do meio-dia. Você pode dizer amém? Era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, traduzindo, João não conseguiu ficar de pé. Não, tem um hino do Fernandinho, né? Não poderá ficar de pé diante da sua glória. Como é que é? Não é poderei, não? Não posso ficar de pé. É verdade. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Não dá, irmão. Você calcula, irmão, eu e você mortal, comedor de farinha e arroz com banana, ver tudo isso a Deus. Irmãos, na verdade é isso que Deus quer nos revelar. Deus quer nos revelar isso. Deus quer nos mostrar o poderio dele, a sua força, a sua glória. João, o verso 17: e eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Agora, irmão, olha só o que aconteceu aqui. João morreu aqui só de ver de longe. E primeiro ele olhou lá atrás, ele ouviu o barulho da trombeta lá atrás, ele olhou, ele viu o candelabro, aí no meio tinha um homem, de longe ele foi vendo isso. Agora, esse homem colocou a mão nas costas dele, caindo de boca no chão, e disse: não temas. Então, que susto que ele não levou isso, irmão? Aquela voz com o barulho de muitas águas segurando nas costas dele, dizendo assim: não temas. Aleluia. Vai chover. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais, ou candelabro de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, tinha os anjos da igreja e os castiçais, que era a igreja. Os anjos, as 7 estrelas eram os anjos, e os castiçais que viste eram a igreja, as igrejas, 7 igrejas. Quando João olhou na visão e viu os 7 castiçais, e aí ele olhou e viu à sua frente Jesus, o que estava dizendo? Atrás, aqui Jesus no final já revelou, eram as igrejas, os castiçais. Então Jesus está na frente, está sobressaindo. Castiçais está atrás, aceso, mas está atrás. Jesus está na frente. Por quê? Senão ele violaria o que ele disse para Pedro: edificarei. E só pode edificar quem vai na frente. Então Jesus está indo na frente. Agora, já imaginou se ele fala: edificarei a minha igreja? Aí a igreja é os 7 castiçais, que ele revelou para João, mas ele está atrás, ele não está na frente. Já ia inverter. Irmão, aí nós vamos entendendo como Deus é detalhista, e Deus faz tudo perfeitamente. Ele revelou para João a coisa certa, sem miragem, sem falha, sem erro. 7 castiçais, e Jesus à frente, o primeiro, o último, o único, tem a chave
Quem tem a chave vai na frente, né? Ele abre e fecha, ele controla, ele coordena, ele governa. Então Jesus é aquele que está à nossa frente. Seja o que você for empreender, o que você for fazer, Jesus precisa estar à frente. Jesus é tudo, irmão. Jesus é o maior. Jesus é o melhor, a melhor opção. Jesus, plano perfeito de Deus, a revelação de Deus. Irmão, não existe nada mais perfeito do que a revelação que é Jesus para conosco. Nós vimos aqui, quando olhamos seus cabelos brancos, símbolo de eternidade, 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 eternidade. Mais na frente nós vamos ver que ele está escrito na sua coxa no capítulo 5, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos ver também que ele vem reinando e majestoso. Irmão, nada supera o poder de Deus. Quando nós lemos aqui que Jesus saía também da sua boca uma espada aguda. Essa espada aguda representa a palavra. Ela é apta para discernir. Ela penetra até o coração, até as juntas e medula. Ela vai aonde ninguém consegue chegar. A palavra chega. Ela prescruta. A Bíblia fala que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Paulo me parece falando aos Timóteos, esta palavra é fiel e verdadeira. Ela penetra até a divisão das juntas e medula. Ela é mais apta para discernir as intenções. Ela consegue discernir o que a pessoa está pensando, discernir os pensamentos, porque é a intenção do coração das pessoas. Irmãos, nós só estamos no primeiro parágrafo, no primeiro livro, no primeiro capítulo, quer dizer, desse livro do Apocalipse. Nós vamos aprender muito. Quero crer que na próxima quarta virá muitas outras pessoas e nós vamos estudar. Nós vamos terminar no milênio, nós vamos estudar até o milênio. Quando chegar no milênio, você vai ver que coisa linda que é o livro do Apocalipse. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, que é escatológico. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. No Apocalipse 21, verso 5. Todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No final do livro do Apocalipse, ele falou para João. Eu creio que na próxima aula nós vamos trazer algo já de redigido para colocarmos aqui no Data Show, pelo menos alguma coisa ilustrativa para vocês entenderem. Irmãos, durante a leitura do livro do Apocalipse, nós vamos, nesse livro escatológico, nós vamos falar sobre as coisas que hoje estão acontecendo. Nós vamos estudar sobre as pestes, sobre as pragas, sobre o poder de compra, por que comprar e como comprar, quem tem a marca, como vai ser o projeto, o plano. Você vai, hoje, irmão, vocês vão entender o Apocalipse muito mais do que há 10 anos atrás, do que há 2 anos atrás, porque hoje nós já vamos falar e ver a ilustração real do que já está acontecendo. O império que já está acontecendo. Tudo indica que nós vamos trazer algumas mídias para rodar, para fortalecer o nosso conhecimento nas quartas-feiras, e com certeza nós vamos aprender muito. Amém? Amém? Tem alguma pergunta só da de hoje, da leitura de hoje? Não vai perguntar coisa que nós vamos aprender depois. Hoje. Vai perguntar da marca da besta, porque nós vamos estudar sobre a marca da besta quando chegar aqui a marca da besta. Fala, Amorim. Eu ia perguntar outra coisa, né? O que você ia perguntar? Não, eu quero chegar lá. Não, mas era o quê? Só para nós já vir estudado já. Não, porque quer dizer, é coisa que das duas pessoas que falou aqui,
Nós estamos agora, o quarto selo aberto, porque tem que tirar essa. Já falava isso para ti, que nós estamos no quarto selo. Tem o primeiro selo, o segundo selo, depois tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta. Nós vamos aprender isso aí, sobre cada selo, né? Cada selo, o primeiro selo que você representa, o segundo selo que representa, o terceiro. Na verdade, é o próprio selo aqui no Apocalipse. Ai, parece que eu estou com sono. O próprio selo, acordo muito cedo, né, querido? Às 5 horas da manhã, muito cedo, e dando direito à noite. Cada selo, ele já se explica falando o que vai acontecer, né? Quando abre o selo. Então, cada selo é cada igreja ou não tem nada a ver? Não. Não é. Depois começa falando sobre o selo. Na verdade, começa no capítulo 5, falando que João viu um livro fechado, aí João olhou e chorou, começou a chorar porque ninguém podia abrir. Aí de repente se apresenta Jesus de novo, aí já vem a revelação de Jesus de novo, dizendo: eis aqui, um dos anciãos grita e fala: eis aí o leão da tribo de Judá, que morreu e venceu, e está apto para abrir o livro que ele tem a chave. Aí começa a abrir os selos. Aí vem a revelação de por que cada selo representa, né? Aí nós vamos aprender sobre os 7 selos. Ele falou fechado, lacrado, e vai abrindo cada selo conforme vai acontecendo as coisas. Aí tem as 7 trombetas, os 7 ais, tem os 7 anjos, tem, né? Isso aí que nós vamos aprender no livro do Apocalipse. Os cavalos, o cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, né? O cavalo vermelho que sai. O selo quer dizer a vivência que nós estamos vivendo hoje, né? É isso, né? Vamos entender qual selo nós estamos e o quê. Então, isso que eu estou falando, é a vivência. Cada selo quer dizer o acontecimento. Um acontecimento, um acontecimento. Na verdade, tem um dos que é praga, é peste, mas nós vamos aprender isso aí de cada dia. Eu estou hoje até dei uma pincelada aqui no capítulo que fala, aqui, ó, mesmo se você abrir aí, não é muito importante a gente ficar pulando para frente. É ruim, né? Mas aqui no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 5, fala sobre um livro selado por dentro e por fora. Depois Deus ainda disse para João as coisas que em breve irão acontecer. Então, quer dizer, automaticamente, nós estudando as trombetas, nós já vamos aprender muito sobre tudo que está acontecendo na primeira trombeta, quando toca a primeira trombeta, que arrasta as estrelas do céu, aqueles negócios todos, e cada uma vai acontecer alguma coisa, né? Amém? Quando toca, sai um cavalo, né? Toca a primeira trombeta, sai um cavalo. Toca a segunda, sai o cavaleiro, né? Para reinar, Mas nós vamos aprender isso aí. Nós já estudamos diversas vezes no livro do Apocalipse. Na verdade, a gente não é interessante a gente não se deter assim num pensamento focado e dizer assim: olha, eu tenho certeza que vai ser assim, porque eu já falei isso tudo. Então, sendo estudo, nós vamos estudar junto, nós vamos pesquisar junto, nós vamos analisar junto e vamos aprender juntos. Com certeza, nós vamos aprender muito. Amém? Alguém tem algum medo de ler o Apocalipse? Alguém já leu o livro do Apocalipse inteiro? Quem aqui já leu? Já leu? Não. E você, Fernando? Estou começando a ler a Bíblia. A Bíblia? Eu vou ler todinha. Mas você está lendo de Gênesis, assim? Você pensou que você está lendo... Você sabe que tem uma planilha, né, para ler a Bíblia, né? Sabe dessa ou não? Mais ou menos. Algumas coisas não sei, eu pergunto para o Alan, que ele sabe mais. Então, não, mas eu estou dizendo assim, existe uma planilha, uma forma de você ler a Bíblia. Se você pegar, quer ver, na minha Bíblia mesmo aqui tem. Ela, para não ficar assim, não é rotina, para não ficar assim, focado no livro só e desistir. Então ela tem uma planilha para você ir lendo. Na minha Bíblia, plano de leitura. Então ela começa aqui em janeiro, só para você ter uma base. Janeiro, lê Lucas, começa aqui o primeiro dia, Lucas 5, 27 e 39, depois Gênesis 1, verso 2, Salmos 1, entendeu? Então diversos versos você vai lendo. Depois você, quando terminar toda a leitura aqui, você leu a Bíblia inteira.
né? Pastor, mas eu acho que tipo, ler o livro para entender eu acho melhor. Na verdade, então, agora por livro, Pelo menos para mim, né? então, por livro, o primeiro livro que você teria que ler da Bíblia, você vai ler, vamos supor, eu vou ler a Bíblia hoje, começar a ler hoje. O primeiro livro que eu precisaria começar a ler era Jó, que ele é o primeiro livro da Bíblia. Ele é o livro mais antigo, quer dizer. Entendeu? O livro mais antigo. Eu leio, eu estou lendo também, só que eu não leio assim, em Gênesis Boímos. Só que eu pego eu leio ele inteiro. Entendeu? Depois mudar, então, O capítulo inteiro. Ah, entendeu. o livro inteiro, depois pegar. Porque eu mesmo gosto assim, cada história, né? Eu gosto de ler assim, né? Se eu ler a história de Abraão, eu quero ver o final da história de Abraão. Eu ler Jó, eu quero ver até o final do Deus. Entendeu? É interessante isso aí. Agora, eu comecei a ler a Bíblia assim, porque eu comecei a pregar tematicamente, desde Gênesis, fui pregando, cada dia eu falei assim, durante um tempo eu falei, eu quero pregar a Bíblia inteira, entendeu? Então hoje eu vou pregar sobre Gênesis 12, no próximo culto eu vou pregar Gênesis 13, no outro eu vou pregar Gênesis 14, e fui lendo, fui pregando. Então automaticamente quando chegou o dias, eu terminei. Acho que alguns livros que eu não consegui pregar, que eu não preguei, mas li. Tipo, acho que eu não preguei o livro de Oséias, né? O livro de Amós preguei. E todos os outros livros, né? Agora eu li, vamos supor, eu vou ler o Apocalipse. Hoje nós estamos estudando o Apocalipse. Mas se nós fôssemos ler o livro de Apocalipse sozinho, eu teria que ler Apocalipse, eu teria que ler Daniel, Ezequiel, as referências dele, porque é escatológicos também, né? Para entender, e depois o livro do Apocalipse, entendeu? É um preparatório, porque muitas coisas que Deus revelou a Daniel, revelou para João depois. Daniel, nós já estudamos o livro de Daniel na igreja anterior, nós estávamos lá em cima. O livro de Daniel fala até de aviões, nos dias de hoje. Daniel fala de comunicação, a forma de comunicar hoje, os telecomunicadores, né? Daniel foi muito preciso mesmo. Ele fala de coisas assim que assustadoramente futuristas. O senhor fala como assim, ler Apocalipse na sequência ou... porque não, você pode ler, vamos supor, o Apocalipse, você vai estudar o Apocalipse, né? Você lê o livro de Daniel. Porque Daniel também teve visões escatológicas. Quero entender assim, eu estou lendo Apocalipse. Aí eu acabei o Apocalipse e eu vou para Daniel aí. Não, você pode ler antes. Você pode ler. Mas aí não, aí é estudar, né? É igual aqui, ó. Deixa eu te dizer. Ó, você está lendo o livro do Apocalipse, né? Então, essa referência aí é estudar o livro, né? Aqui, Apocalipse 1, que nós lemos hoje. Quando eu chego aqui, ó, cingido o verso 13. Vestes cumprida cingido pelo peito com um cinturão de ouro. Está aqui Apocalipse 1, verso 14. 10, 16. Agora, Ezequiel 1, verso 26. Está aqui a referência. Aí vai ler lá. Aí eu vou lá ler em Ezequiel. Entendeu? Aqui, ó. E a sua cabeça, o cabelo era branco como a branca lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui pequenininho tem um N, um Nzinho. E esse Nzinho aqui, ó, está referindo ao cabelo, porque está bem em cima do E, cabelo. Agora, eu vou lá embaixo, veja a referenciazinha, está aqui o D, o N. Daniel, capítulo 7, verso 9. Não lembro, mas não lembro a referência. Aí ele vai me mostrar que o mesmo elemento que apresentou aqui, elemento, a forma de falar, não pode acho que nem usar essa palavra, né? O mesmo ser é o mesmo que apresentou lá. Entendeu? Alguma pergunta? Eu queria entender. Então você vai estudando o livro de Apocalipse inteirinho, ó. Tem até salmos, coisa dos salmos que é escatológico que está no livro do Apocalipse. Salmo, aí eu estou falando, para ler as referências é estudar o livro, né? Estudar o livro. Não, então para ler vai ler só ele mesmo, porque eu não leio as referências. Mas se você não estudar, você não consegue. Na verdade, se você só lê, aqui quando você lê um texto e você vai complementando, ele vai te dando mais vida. Ele vai te dando assim, mais precisão, você vai ficando mais ansioso ainda, mais completo no que você está lendo, porque ele está te mostrando as evidências do que aconteceu aqui, de coisas que aconteceram, entendeu? Porque tem coisas assim que você lê assim e fala, mas nossa, isso será que é verdade? Né? Porque tem
coisa que parece um absurdo, mas depois você vai vendo É que... coisa louca, né? Amém? Amém. Amém. O nosso tempo hoje, nós vamos embora antes da chuva, tudo indica que vai chover de novo. E quarta-feira que vem nós estaremos de volta. Nós temos ainda que recolher as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. A nossa igreja lá no Paraná está pronta, ficou linda, foi encapado o púlpito de carpete, irmão, está novinha, tudo novo, pintadinho, janelas novas, porta nova, piso novo, parede nova, reformado, passado por gesso, pintado as paredes, forro novo, tudo novo, irmão, só o pastor que... Ah não, o pastor também é novo. Só o Né? presidente. Hã? Só o presidente, pastor presidente. Não, o pastor presidente deve ter uns 2.000 anos. Não foi nós que fundamos, né? É o Calvário. Nós não somos nada, não. Nós só somos dirigentes, né? Só dirigimos, só colocamos em prática. E eu brinco lá na empresa, lá as pessoas falam assim: ah, você é o nosso chefe, né? Eu falo assim: eu sou o chefe só do serralheiro, porque só tem um, né? É só eu. E ainda, não tem problema. E ainda não estou conseguindo mandar bem nele. Só tem um e não mando bem. Amém? Mas é assim mesmo. Amém, gente? Vamos orar. Depois, quem trouxe sua oferta, pode pôr no gasofilaço aqui. Eu vou orar sentado por causa do foco, né? Nem sei se tem muita gente, tem, né? Tem muita gente compartilhando aí. Tá assim de gente. 5. Cadê o Luquinha? Hã? O Luquinha que é meio. Ele ficava atrás da câmera falando quantas pessoas estavam lá, né? Chegou um dia que eu estava tão animado aqui, tipo, não tem ninguém, né? Foi diminuído. Ele fez assim, 10. Aí depois ele, 5. Aí chegou uma hora que ele... Eu falei, Gabriel, que agora vai falar meio. Aí ele fez assim, passa a régua. Vamos orar? Bendito é teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, te bendizemos, fomos enriquecidos com a tua palavra. Senhor, como é gostoso, Senhor, quando nós começamos a prescrutar, a meditar, a mergulhar nas Escrituras Sagradas e começamos a aprender um pouco mais. Ensina-nos, Senhor, a poder ensinar e também automaticamente aprender com o teu povo. Pai, eu glorifico o teu nome por essa noite, por nos trazer aqui mesmo aquele temporal quase impossível ver, mas nós fizemos um sacrifício e viemos para te adorar, para glorificar o teu nome. Seja conosco, abençoe nosso culto domingo à noite, que é o segundo elo da campanha dos 12 meses, dos 12 dias, que representaram os 12 meses. Abençoa, Pai, no próximo domingo, todos que virão, todos que estarão aqui para glorificar o teu nome. Assim eu te agradeço por cada oferta, cada dízimo que eles irão trazer ao altar para glorificar o teu nome. Obrigado por cada obreiro, ministério de adoradores que o Senhor levantou nesse lugar. Continue nos abençoando e estendendo as tuas mãos poderosas. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus continue fluindo em cada vida, e todos juntos vamos dizer Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom Adonai.